Olá e bem-vindos a mais uma exploração aqui no nosso espaço. Olá a todos! Hoje a gente vai se debruçar sobre apenas 3 versículos, mas, nossa, que versículos? João, capítulo 1, do 32 ao 34. É o coração do testemunho de João Batista, né? Exatamente. E a nossa missão aqui é, descompactar esse momento. O que foi que João viu de verdade? Por que uma pomba? Sabe, o que essa imagem significa? E a declaração final, né? Este é o Filho de Deus. Isso. Para entender tudo isso, a gente tem aqui uma série de comentários, de análises, e o ponto de partida é a frase do próprio João. Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. E é bom a gente já começar entendendo o peso disso. O que a gente está analisando não é só um acontecimento, é uma revelação fundamental. Certo. É o momento em que João Batista, que era talvez a maior autoridade religiosa para o povo daquela época, ele aponta para Jesus e diz publicamente, é ele. O testemunho dele é um selo, sabe? Uma validação. Ok, então vamos mergulhar nesse contexto. Para a gente sentir o impacto do que o João disse, a gente precisa voltar no tempo. Qual era o clima espiritual, a expectativa das pessoas naquela época? Olha, essa é a chave para entender tudo. Elas estavam esperando um sinal tão direto de Deus? De jeito nenhum. A maioria de nós lê isso hoje já sabendo o final da história, né? Mas para quem estava lá, a situação era bem diferente. A percepção geral na maioria dos grupos judaicos era de que o Espírito Santo não estava mais agindo. Como assim? Não estava agindo? Como nos tempos dos profetas do Antigo Testamento, havia uma sensação de um silêncio profético. Silêncio profético. Quer dizer que as pessoas achavam que Deus tinha parado de falar diretamente com elas? Exatamente. O ensino da época era que a profecia, a inspiração direta, tinha acabado séculos antes, com Ageu, Zacarias, Malaquias. Nossa! Então, a comunicação direta e poderosa de Deus com o povo parecia ser algo do passado. Havia uma espera pelo Messias, claro, mas a ideia de que o Espírito de Deus desceria visivelmente sobre alguém, isso era de outra ordem. Então, quando João Batista chega e fala, eu vi o Espírito descer, ele não está só falando sobre Jesus. Não. Ele está declarando o fim de uma era. Ele está dizendo, o silêncio acabou. Deus está falando de novo e de um jeito que todo mundo pode ver. Isso. Deve ter sido uma bomba. Uma bomba é a palavra perfeita. A afirmação dele era o mesmo que dizer que a era messiânica, o tempo tão esperado, não estava mais no futuro, estava começando ali, naquele momento. Uau! O que João testemunhou não foi um evento isolado. Foi o soar do gongo para o fim de uma espera muito, muito longa. E se o silêncio era a norma, o sinal que quebrou esse silêncio precisava ser inconfundível. Exato. O que nos leva à imagem da pomba. De todos os sinais possíveis, por que algo tão específico? Foi um pássaro de verdade, o que os comentaristas dizem. Olha, as fontes sugerem que a gente não deve se prender tanto na literalidade, sabe? Mas no que a imagem comunica. E a primeira coisa é que o sinal precisava ser visível. Tinha que ser concreto. Tinha. Era Deus tornando o invisível a sua aprovação, a sua unção, em algo que não deixasse dúvidas. E a forma foi uma escolha deliberada de Deus para cumprir a promessa que ele tinha feito a João. Faz todo sentido, mas e a escolha da pomba em si? Por que não, sei lá, uma águia, um leão, algo que simbolizasse poder? E aí entra a segunda camada de significado. A pomba, em toda a simbologia, representa gentileza, paz, mansidão. Ah, claro. O Espírito desce sobre Jesus de um jeito que reflete o caráter de Jesus e da missão dele. Ele não veio como um conquistador com força e barulho. A unção dele é marcada pela gentileza. A imagem já nos diz o tipo de Messias que ele seria. Essa conexão entre o sinal e o caráter é muito forte. Mas tem um detalhe que vários comentários ressaltam. O texto diz que o Espírito pousou e permaneceu. Por que essa ênfase no permaneceu? Essa é talvez a diferença mais radical. No Antigo Testamento, o Espírito de Deus vinha sobre as pessoas, reis, profetas, para tarefas específicas. Era uma capacitação pontual. Uma visita, digamos. Uma visita, perfeito. A missão terminava e aquela unção especial podia se retirar, como no caso de Saulo, por exemplo. Certo, o Espírito se retira dele. Exato. Mas em Jesus, a descida do Espírito não é para uma missão, é para sua identidade.
O Espírito repousaria sobre o Messias, como dizia Isaías. A palavra é essa: repouso, permanência. Não é mais uma visita. É a morada definitiva. É uma mudança de paradigma completa. Isso me chama a atenção para outra coisa. O próprio João diz: eu não o conhecia. Essa frase é surpreendente. É, né? Humaniza muito a figura dele. Ele não tinha uma certeza inata. Ele, o grande profeta, também precisou de um sinal para ter certeza absoluta. Sim, e isso paradoxalmente torna o testemunho dele ainda mais poderoso. A missão de João não era baseada em intuição, mesmo ele sendo parente de Jesus. Era baseada numa comissão divina direta. Uhum. Aquele que o enviou para batizar com água deu uma instrução clara para ele. Aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então a pomba não era só o sinal para a multidão, era confirmação para o próprio João Batista. Ele estava esperando por aquilo. Precisamente. Ele recebeu uma ordem, esperou pelo sinal, e quando viu, seu testemunho virou uma certeza declarada. A visão da pomba transformou a convicção pessoal dele numa proclamação pública e inabalável. Ok, então o sinal aconteceu, foi a confirmação, e a partir daí ele faz duas declarações que definem a identidade e a missão de Jesus. A primeira é que Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo. O que isso significa na prática? Aqui todos os comentários traçam um contraste muito claro. O batismo de João era com água. Era um ato preparatório, um símbolo externo de um arrependimento interno. Olhava para o passado, para o pecado, um ponto de virada, de certa forma. Um ponto de virada, exatamente. Mas o batismo de Jesus que João anuncia é de outra natureza. É com o Espírito Santo. Ele não olha para trás, mas para frente. Para a capacitação, para o poder. Para começar algo novo. Algo radicalmente novo. É a diferença entre se lavar e ser preenchido. E esse algo novo seria o quê? Seria a formação de um novo povo de Deus. Esse batismo com o Espírito daria origem a uma comunidade que não seria mais definida por fronteiras étnicas, como Israel. Seria um nascimento espiritual. Que une pessoas de todas as nações. Isso. E isso se conecta diretamente com o que acontece em Pentecostes, no livro de Atos. É o cumprimento da promessa que João fez aqui. Certo. Além desse papel de batizador com o Espírito, João faz a segunda declaração, que é o clímax. Este é o Filho de Deus. E um dos comentários também foca em outro título que João usa um pouco antes, Cordeiro de Deus. Sim. Temos filho e cordeiro. Parece uma combinação de ideias quase opostas. Filho de Deus soa como realeza, poder. Cordeiro de Deus soa como... vulnerabilidade. Sacrifício. É uma atenção fascinante. E o testemunho de João une essas duas realidades numa só pessoa, desde o início. Vamos por partes. O título Filho de Deus, no contexto da época, não era só um título de carinho. Certo. Ele comunicava uma ideia de intimidade e autoridade únicas com Deus Pai. Pense num príncipe herdeiro que compartilha da natureza e do poder do rei. A declaração "Este é o Filho de Deus" é a confissão central de toda a passagem. Ok, essa é a face da autoridade. E a do cordeiro? Para qualquer ouvinte judeu da época, a palavra cordeiro evocaria imediatamente os sacrifícios, em especial o Cordeiro da Páscoa, cujo sangue protegeu o povo da morte no Egito. O substituto que morria no lugar de outros? Isso. Ao chamar Jesus de Cordeiro de Deus, João o identifica como um sacrifício definitivo que tira o pecado do mundo. E um dos autores, o Wiersbe, ele vai além, né? Ele conecta o próprio ato do batismo com essa ideia. Sim, é uma leitura muito rica. Ele sugere que o batismo de Jesus na água já era um símbolo de sua morte e ressurreição. Ao ser imerso, ele prefigurava seu sepultamento e, ao emergir, sua ressurreição. Então, os dois títulos se completam. Perfeitamente. Ele é o Cordeiro que morre pelo pecado e o Filho que tem a autoridade e o poder para vencer a morte. Vulnerabilidade e poder, sacrifício e divindade, tudo na mesma pessoa. Certo. Então, juntando tudo isso, temos o silêncio que é quebrado, o sinal da pomba e a dupla identidade de Jesus. Como as fontes sugerem que isso se conecta conosco hoje? Qual é a aplicação? Focando na seção de aplicação, a ponte para o presente é bem direta.
O texto argumenta que o propósito do batismo com o Espírito Santo, que Jesus proporciona, não é uma experiência mística isolada. Tem um propósito prático. Tem. É capacitar as pessoas para continuarem a obra de Jesus. Assim como o Espírito veio sobre Jesus para inaugurar a missão dele, o Espírito vem sobre seus seguidores para capacitá-los para a missão deles. É uma capacitação com um propósito, claro. E a fonte também menciona algo sobre segurança, certo? Sim, e esse ponto é interessante. Ela diz que esse evento, e a certeza que ele traz, oferece segurança em um mundo inseguro. Uhum. A ideia parece ser que, em meio a todas as incertezas, a clareza sobre quem Jesus é o Filho de Deus e a experiência do poder do Espírito fornecem um alicerce, uma rocha firme. E a partir dessa segurança, a missão continua. Exatamente. A aplicação final que o texto propõe ecoa a missão do próprio João Batista. Vou citar. Nosso trabalho é mostrá-los a Cristo, para que entendam que Ele é quem procuram. Apontar para Cristo. A função do testemunho não terminou com João. Ela continua sendo a tarefa central. A partir da segurança que recebem, as pessoas se tornam testemunhas. Recapitulando essa nossa conversa, então, o testemunho de João Batista nesses versículos é um ponto de virada na história. Ele marca o fim de um silêncio de séculos. Um silêncio percebido, né? Sim, e o sinal da pomba não foi só um detalhe poético, foi um símbolo carregado de significado, apontando para o caráter de Cristo e para uma unção divina permanente, diferente de tudo que veio antes. Uhum. E tudo isso serviu para validar a identidade única de Jesus, o Filho de Deus com autoridade e, ao mesmo tempo, o Cordeiro de Deus, que iniciaria uma nova era. Isso tudo levanta uma questão final interessante. O alicerce de todo o testemunho de João está na frase "eu vi". Ele repete isso. É verdade. Ele não diz "eu acho", "eu senti" ou "eu interpretei". Ele diz "eu recebi uma promessa de um sinal, eu esperei por ele e eu o vi. E porque eu vi, eu testifico". Certo. Isso nos faz refletir sobre a natureza da convicção. Num mundo saturado de informações, de opiniões, a análise desse texto destaca o peso de um testemunho que se ancora não num sentimento, mas num evento concreto, observado. Divinamente apontado. Exato. A força da declaração de João vem do fato de que ele foi uma testemunha ocular de um sinal prometido. Isso nos deixa pensando, no que a gente baseia as nossas próprias convicções. Um pensamento poderoso para a gente levar. Foi uma jornada fascinante por apenas 3 versículos. Obrigada pela análise.